Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre um problema que afeta toda a humanidade, a poluição do ar. Todos sabem que a poluição do ar consiste em produtos químicos ou partículas no ar que podem prejudicar a saúde dos humanos, dos animais e das plantas. Ela também danifica edifícios, pois os poluentes no ar assumem formas de gases, partículas sólidas, ou gotículas de líquido. A poluição entra na atmosfera da Terra de muitas maneiras diferentes. A maior parte da poluição do ar é criada por pessoas, na forma de emissões de fábricas, carros, aviões ou latas de aerossol. O fumo passivo do cigarro também é considerado poluição do ar. As fontes de poluição geradas pelo homem são chamadas de fontes antropogênicas. Alguns tipos de poluição do ar, como fumaça de incêndios florestais, ou cinzas de vulcões, ocorrem naturalmente, e são chamados de fontes naturais. A poluição do ar é mais comum em grandes cidades, onde as emissões de muitas fontes diferentes estão concentradas. Essa poluição do ar geralmente aparece como uma nuvem que torna o ar turvo. Você já deve ter visto. Grandes cidades em países pobres e em desenvolvimento tendem a ter mais poluição do ar do que cidades em países desenvolvidos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, algumas das cidades mais poluídas do mundo são Karachi, no Paquistão, Nova Delhi, na Índia, Pequim, na China, Lima, no Peru, e Cairo, no Egito. No entanto, muitas nações desenvolvidas também têm problemas de poluição do ar, como por exemplo, Los Angeles, na Califórnia. A poluição do ar é geralmente considerada como fumaça de grandes fábricas ou gases do motor a combustão dos veículos. Os efeitos da poluição em humanos são diversos. As pessoas experimentam muitos efeitos colaterais de saúde por serem expostas à poluição do ar. Os efeitos podem ser divididos em efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Os efeitos de curto prazo, que são temporários, incluem doenças como pneumonia ou bronquite. Eles também incluem desconforto, como irritação no nariz, garganta, olhos ou pele. A poluição do ar também pode causar dores de cabeça, tonturas e náuseas. Os efeitos de longo prazo da poluição do ar podem durar anos ou toda a vida. Eles podem até levar à morte de uma pessoa. Os efeitos de longo prazo da poluição do ar na saúde incluem doenças cardíacas, câncer de pulmão e doenças respiratórias, como enfisema. A poluição do ar também pode causar danos a longo prazo aos nervos, cérebro, rins, fígado e outros órgãos das pessoas. Alguns cientistas suspeitam que os poluentes atmosféricos causam defeitos de nascença. Quase 2,5 milhões de pessoas morrem em todo o mundo a cada ano devido aos efeitos da poluição do ar. As pessoas reagem de maneira diferente a diferentes tipos de poluição do ar. Crianças, pequenas e adultos mais velhos, cujos sistemas imunológicos tendem a ser mais fracos, costumam ser mais sensíveis à poluição. Condições como asma, doenças cardíacas e pulmonares podem piorar com a exposição à poluição do ar. A duração da exposição e a quantidade e tipo de poluentes também são fatores. Os efeitos do meio ambiente também são devastadores. Como as pessoas, os animais e plantas, ecossistemas inteiros podem sofrer os efeitos da poluição do ar. As partículas de poluição do ar eventualmente voltam para a Terra. A poluição do ar pode contaminar diretamente a superfície dos corpos de água e do solo. Isso pode matar plantações ou reduzir seu rendimento. Ela pode matar árvores jovens e outras plantas. Partículas de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio no ar podem criar chuva ácida quando se misturam com água e oxigênio na atmosfera. Esses poluentes atmosféricos vêm principalmente de usinas termoelétricas a carvão e veículos motorizados. Quando a chuva ácida cai na terra, ela danifica as plantas, alterando a composição do solo, degrada a qualidade da água em rios, lagos e riachos, danifica as colheitas, e pode causar a decomposição de edifícios e monumentos. Como os humanos, os animais podem sofrer efeitos na saúde devido à exposição à poluição do ar. O aquecimento global também é um fenômeno ambiental causado pela poluição natural e antropogênica do ar. Refere-se ao aumento da temperatura do ar e do oceano em todo o mundo. Este aumento de temperatura é pelo menos parcialmente causado por um aumento na quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Os gases de efeito estufa prendem a energia térmica da atmosfera terrestre. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que teve o maior efeito no aquecimento global. O dióxido de carbono é emitido para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, carvão, gasolina e gás natural.
Os humanos passaram a depender de combustíveis fósseis para movimentar carros e aviões, aquecer casas e operar fábricas. Fazer essas coisas polui o ar com dióxido de carbono. Outros gases de efeito estufa emitidos por fontes naturais e artificiais também incluem metano, óxido nitroso e gases fluorados. O metano é uma das principais emissões das usinas de carvão e processos agrícolas. O óxido nitroso é uma emissão comum de fábricas industriais, agricultura e da queima de combustíveis fósseis em carros. Gases fluorados, como hidrofluorocarbonos, são emitidos pela indústria. Gases fluorados são frequentemente usados em vez de gases como clorofluorcarbonos, que foram proibidos em muitos lugares porque empobrecem a camada de ozônio. Em todo o mundo, muitos países tomaram medidas para reduzir ou limitar as emissões de gases de efeito estufa para combater o aquecimento global. O Protocolo de Kyoto, adotado pela primeira vez em Kyoto, Japão, em 1997, é um acordo entre 183 países que trabalharão para reduzir suas emissões de dióxido de carbono. Além do Protocolo Internacional de Kyoto, a maioria das nações desenvolvidas adotou leis para regular as emissões e reduzir a poluição do ar. Nos Estados Unidos, o debate está em andamento sobre um sistema para limitar as emissões. Este sistema limitaria, ou colocaria um limite, na quantidade de poluição permitida a uma empresa. As empresas que ultrapassaram seu limite teriam que pagar. As empresas que poluem menos do que seu limite podem negociar ou vender sua permissão de poluição restante para outras empresas. O limite e o comércio basicamente pagariam as empresas para limitar a poluição. Em 2006, a Organização Mundial da Saúde publicou novas diretrizes de qualidade do ar, que são mais rígidas do que as diretrizes existentes na maioria dos países individuais. As diretrizes visam reduzir as mortes relacionadas à poluição do ar em 15% ao ano. Qualquer pessoa pode tomar medidas para reduzir a poluição do ar. Todos os dias, milhões de pessoas fazem mudanças simples em suas vidas para fazer isso. Usar o transporte público em vez de dirigir um carro ou andar de bicicleta em vez de viajar em veículos que emitem dióxido de carbono são algumas maneiras de reduzir a poluição do ar. Evitar latas de aerossol, reciclar papel e não fumar cigarros são outras. Compartilhe, curta e inscreva-se.